Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia. Sempre temos que iniciar o dia, eu não me canso de falar. Para cada início de um dia, nós temos que trazer toda essa vibração que desejamos cativar ou cultivar no decorrer do dia. Se eu quero que hoje seja um bom dia, eu tenho que começar sempre com o pé direito, desejando que o seu dia seja bom. Se o seu dia for bom, eu também vou me beneficiar disso. Se as pessoas em torno de mim tiverem um bom dia, claro que eu também vou ter, porque eu estou convivendo com elas, não é isso? Então é necessário que a gente habitue-se literalmente a desejar um bom dia a todas as pessoas. Ah, ela cruzou no seu caminho, opa, bom dia, tudo bem? Dá um sorriso. Isso faz com que a pessoa gere a mesma vibração que você transmitiu. Quando Cristo nos ensinou, faça o próximo que deseja para você, o Cristo sendo o espírito mais evoluído desse planeta, ele passa as instruções para que nós possamos usufruir bem de cada dia, possamos tirar da vida o que ela tem de melhor. Então ele, em sua infinita sabedoria e simplicidade, ele diz: deseja ao próximo deseja ao próximo o que queres para vós. O que eu desejo a você é que tenha esse dia repleto de muitas conquistas, de muita superação, não é mesmo? A todos vocês que nos ouvem pela internet, pela rádio Imembuí, o programa Madrugada com Deus é esse seu companheiro de todas as madrugadas. Olha, nós sabemos que é na madrugada que se manifesta todas as angústias, tristezas. Quando na madrugada há aquela parada, aquele momento em que toda a humanidade ela apazigua a sua agitação, não é? As grandes cidades, até mesmo as pequenas cidades, até mesmo o nosso interior fica mais tranquilo. Com essa tranquilidade começa a vir as ideias, os pensamentos, os sentimentos, as tristezas, as amarguras. Sabemos disso. É por isso que esse programa se mantém no ar por mais de 15 anos, para ser o seu companheiro nas madrugadas. Pois, no momento em que nós dormimos, é científico que o nosso corpo ele se renova, não é? A ciência comprova que o corpo ele consegue repor as forças perdidas enquanto ele está dormindo. É como o seu aparelho de celular. O que você faz? Você não coloca ele para carregar? Ao colocá-lo para carregar, ele vai refazendo as forças da bateria, não é? Assim também é o corpo físico. Mas não podemos esquecer que, além do corpo físico, somos seres espirituais. O que faz o seu espírito quando você está dormindo? Você sabe? Para onde você vai? É que o seu espírito é uma pequenez de expressão, não é? O seu espírito não, você é o espírito. Então eu pergunto a você, para onde você vai quando está dormindo? Ah, eu não sei, Júlio, eu não sei, eu simplesmente estou cansado e vou dormir. É por isso que você precisa preparar o seu caminho. Como assim, Júlio, preparar o caminho? Quando você vai dormir, o corpo vai estar ali, deitado na sua cama, repondo as forças, ligado na tomada, certo? E você tem que preparar o caminho para onde você vai. Como? Uma prece, uma oração. Preste atenção na ambiência onde você dorme. Se o ambiente está tranquilo, sereno, você consegue ir espiritualmente, a nossa origem espiritual, espiritualmente, para ambientes correspondentes àquele onde você deixou o seu corpo dormindo. Agora, se eu vou dormir agitado, nervoso, preocupado, para onde eu vou?
É frequência, gente. Não tenho como sintonizar uma rádio que toca sertanejo querendo ouvir rock. Não tem como, não existe. Se eu sintonizar uma rádio de ópera, eu vou ouvir ópera. Mas se eu sintonizar uma rádio de rock pauleira, eu vou ouvir rock pauleira. Se eu for dormir e me sintonizar com meus parentes espirituais, sim. Se eu me sintonizar com Deus, eu vou para onde? Se a minha sintonia é aquela, eu vou para onde? Quem comanda a nossa vida somos nós. É a nossa postura que nos faz chegar onde queremos. É o nosso pensamento que nos leva aonde desejamos. Gente, não é à toa que Jesus diz: vigie os seus pensamentos, orai e vigiai para não caíres nas tentações. Então, antes de dormir, nós temos que fazer as nossas orações preparando esse caminho, vigiando o que nós pensamos. Aí você alega: eu sei, poxa, Júlio, eu estou tão perturbado de preocupação que eu não consigo relaxar. É por isso que o Madrugada com Deus está com você, para que você, ouvindo as palavras da espiritualidade, somos nós ferramentas apenas. E agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de ser essa ferramenta para passar para você aquilo que você precisa. Que prepotência, Júlio? Não, é porque eu acredito no que eu faço. Não sou prepotente, eu só acredito que eu, como mediador, um médium, eu posso sim passar para você aquilo que a espiritualidade quer falar contigo e você não ouve. Por causa de tantas perturbações no campo da preocupação, você não consegue captar a informação que o seu anjo guardião quer passar. Então precisa de uma ferramenta, de um mediador? Por que não? Então estamos aqui para falar para você: olha, quando for dormir, faça uma prece. Mas está difícil, Júlio. Olha, tem ervas que ajudam ao relaxamento do corpo e dá um freio no seu cérebro que vem agitado pelas preocupações. Que erva é essa? Olha, valeriana é uma delas. A erva valeriana, ela ajuda muito o corpo a relaxar, a mente dar uma pausa. E não é medicamentos químicos, não. Não é não. É natural. Como a melissa, o chá de camomila. É importante que à noite você tome coisas quentes para aquecer a região do teu intestino. O intestino estando aquecido, você consegue relaxar mais. Por isso evita tomar gelado à noite, tá? Toma coisas quentes, isso vai, deixando o seu corpo mais tranquilo para quê? Depois de uma prece, o corpo relaxado, você tem a assistência espiritual que precisa. Tá certo? Quero mandar um abraço para Silvia. Silvia, nós estamos juntos, minha irmã. Nós estamos juntos. Nunca esqueça disso, viu? É com você mesmo que eu estou falando, nós estamos juntos. E se vocês quiserem comentar, dar a sua opinião, por favor, tudo que vocês escrevem aqui no chat, aqui enfim, no bate-papo, nós lemos, tá? Então, Silvia, você está conosco, nós estamos com você, tá bom? Como Deus não falha conosco nunca, Silvia. E tudo tem um porquê, tá? Os nossos problemas não são punições de Deus, não. Os nossos problemas são oportunidade de mostrarmos que já estamos capacitados a vencer. Todo problema é uma oportunidade concedida por Deus para que nós, conscientes da nossa capacidade, vençamos. Ninguém consegue chegar em cima se não pisar os degraus que te leva à evolução. Ninguém consegue. Se você quer subir na vida, você tem que ir degrau a degrau se superando. E os problemas do dia a dia são oportunidades concedidas por Deus para a evolução dos seus filhos. Estamos evoluindo. Não temas os degraus do dia a dia, tá bom? Então vamos agora ouvir a palavra do nosso irmão Bezerra de Menezes. Preste atenção nas palavras desse grande ser que tanto evoluiu e vem a nós trazer o seu conhecimento, o seu amor. Daqui a pouco nós voltamos. Jesus, em sua infinita misericórdia,
interage com os homens que buscam pela fé a libertação dos grilhões que lhes retardam a vida. Jesus, em seu amor, nos dá, pela espada da justiça, o findar das nossas dores. A justiça de Deus é justa diante das injustiças dos homens. Enquanto os que querem o mal tentam predominar na casta humana, Jesus manda à terra seus trabalhadores para que os mesmos possam impedir que o materialismo se incorpore à vida daqueles que querem viver em paz, em família, vivendo com a verdade, compartilhando com a caridade as benesses de cada dia. Enquanto Jesus trabalha para soerguer a humanidade, as sombras campeiam nos corações daqueles que aflitos ainda continuam, tentando manter-se em hegemonia. A luz sempre prevalecerá sobre as sombras. A luz sempre será o caminho. A luz, como o sol, sempre trará vida à humanidade. Assim, a medicina do Cristo age para curar-lhes as enfermidades, que nem são tantas, são apenas pontos que, ao serem tratados, exterminam as doenças, os males que tentam manter-se ativos na vida daqueles que sofridos estão pelos desalentos da vida de cada um. Infinitamente maior é o poder do amor que restaura a saúde em cada um, pois restaura a fé e faz transformar as súplicas nos fluidos medicamentosos contidos nas águas
águas direcionadas nas partículas fluídicas aplicadas nesse momento em vossas mãos. O amor de Jesus cura. O amor é capaz de curar o que os homens não são capazes de ver. O amor está sempre atento às nossas necessidades, o que a visão dos homens não conseguem ver. Amados irmãos, com ternura e amor, dentro desta vivência, da intercedência do Cristo na terra, enquanto alguns se aproveitam das doenças, das pandemias, Jesus vai curando corpos e almas, revestindo-os com a sua própria vida. Enquanto alguns vibram com números de desencarnados, Jesus recebe a cada um com a alegria do retorno à casa do Pai. E ao mesmo tempo, Jesus sai em conforto às famílias que transcendem das dores de verem seus entes queridos que ainda agonizam em suas dores nos leitos onde estão. A água fluidificada transcende o conhecimento da medicina e cura e curará as enfermidades de cada um dos irmãos dentro deste caminho de fé, dentro da ação crística amorosa em toda a humanidade. Gratíssimo. Nós falamos da evolução de um espírito e explicamos a vocês. A evolução, ela é correspondente ao conhecimento adquirido. Quanto mais eu tenho conhecimento, maior é a minha evolução. E quanto maior o espírito, quanto mais o espírito evolui, mais humilde ele fica, mais consciente de que ele precisa socorrer a quem não tem. Quanto maior a evolução do espírito, mais é o desejo de contribuir para o bem daquele que ainda está por passar por esse caminho de dificuldade. O exemplo foi dado pelo próprio Cristo. Ele não precisava passar por tudo aquilo que está narrado no seu evangelho. Será que o Cristo do planeta precisava ser crucificado, chicoteado? Será que o Cristo do planeta Terra precisava passar por todo esse sofrimento? Não. Porém, o que é a evolução senão o desejo de ajudar o próximo? Olha o exemplo de todos, Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros.
o desejo de ajudar e a demonstração da evolução do espírito. Aquele que pensa só no seu eu, é meu, é para mim, é só meu, ele mostra ainda o quanto precisa aprender. Como disse Bezerra de Menezes, nós somos um. Nós somos um. Então, quando citamos aqui a evolução de um espírito, a Bezerra de Menezes, um espírito evoluído, significa um espírito conhecedor dos ensinamentos de Jesus, que revestindo-se desse conhecimento, torna-se humilde para se colocar como um servo. Não foi o que Jesus disse? O maior no reino dos céus tornou-se o menor no reino dos homens. Falava de quem? Do próprio Cristo. Tornou-se o menor no sentido da humildade. Enquanto aqueles homens poderosos daquela época tinham exércitos a seu favor, dominados, Jesus, ele tinha o quê? Apenas a grande ferramenta, o amor em seu coração. E com essa ferramenta, com esse instrumento, ele venceu todas as dificuldades. E é essa ferramenta que nós queremos cultivar aqui dentro. Agora leia, ou melhor, acompanhe a leitura dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 39. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 13, versículos 32 a 37. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 38. Exortação à vigilância. E prosseguiu Jesus: mas do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão só o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Também assim será a vinda do Filho do Homem. Ficai alertas, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. É como se um homem, ausentando-se para longe, tendo deixado a sua casa aos seus servos, designando a cada um o trabalho a fazer, tivesse determinado também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois porquanto não sabeis quando virá o dono da casa, se de tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, a fim de que, vindo inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo a vós, a todos digo: vigiai. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. E durante o dia ele ensinava no templo, e cada noite ele saía e pousava no Monte das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada ao templo para o ouvir. Aqui a nota da editora.
Constantemente os evangelistas se referem ao fato de Jesus passar as noites no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras é um monte que ficava a leste de Jerusalém, do outro lado do Cédron. Nas suas encostas ficavam Betfagé, Betânia e o Getsêmani. Número 275. Os versículos 36 do capítulo 24 de Mateus e 32 do capítulo 13 de Marcos registram estas palavras de Jesus. Do dia e da hora ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, senão só o Pai. Dizendo isso, quis Jesus que os homens compreendessem quão orgulhoso e inútil é o pretenderem sondar o futuro que só Deus conhece. Ao mesmo tempo, quis infirmar desde logo a ideia da divindade que, pela sua presciência, sabia lhe haviam os homens de atribuir, ideia cuja duração só seria permitida pelo tempo que necessário fosse à transformação do culto material em culto espiritual. Deus releva sempre os erros que, em matéria de crenças, são cometidos de boa fé. Unicamente o orgulho e a hipocrisia, a felonia e a mentira são punidos, porquanto só as faltas tornam culpada a criatura. Assim, Deus releva o erro que de boa fé cometem os que creem na divindade do Cristo. Para esses, a luz se fará mais tarde. Os que, porém, se apoiam na divindade atribuída a Jesus e se esforçam por sustentá-la sem nela crerem, rejeitando conscientemente a nova revelação que os Espíritos do Senhor, órgãos do Espírito da Verdade, trazem aos homens da parte de Deus, esses são exploradores do cristianismo, são velhacos e hipócritas. Longa e dolorosa expiação os aguardará. Sempre de par caminham o bem e o mal no vosso planeta, que ainda se conta entre os mundos inferiores, e o mal é muitas vezes empregado para conduzir ao bem, no sentido de que a mão paternal do Senhor susta os maus efeitos que do mal adviriam e faz que ele produza bons frutos. Assim é que, quando o desenvolvimento moral e intelectual tornou possível que os homens contemplassem a verdade sem véu nem disfarce, embora houvessem mantido o erro, o Senhor permitiu que deste uma grande luz jorrasse, que de súbito a claridade se fizesse. Quer dizer que, aparecendo subitamente aos homens, despojada da que a ocultava de suas vistas, a verdade brilhou com fulgor mais vivo do que brilharia se eles se houvessem habituado pouco a pouco a vê-la na sua pureza. A revelação atual é que vem levantar o véu que a escondia. Jesus, repetimos, quis desde logo infirmar, ou seja, enfraquecer a ideia da divindade que lhe seria atribuída, porquanto se ele fosse Deus, por ser uma fração, embora indivisível do próprio Deus. Se fosse igual a Deus, saberia tanto quanto Deus. O que, pois, o Mestre teve em vista ao proferir aquelas palavras foi que os homens compreendessem que, seja qual for a extensão do seu poder e da sua presciência com relação aos espíritos que o cercam, ele não pode nunca ser igualado a Deus. Que, por grande que seja a sua perfeição, não deixa de ser um espírito criado e não pode, conseguintemente, igualar-se àquele que o criou, ao Criador incriado, Deus. Teve, portanto, em vista mostrar que, seja qual for a sua elevação,
Seja qual for a altura em que se ache colocado na hierarquia espiritual, ao espírito não é dado igualar em ciência e em poder àquele de cuja vontade tudo procede. Praticou assim um ato de humildade, ele que é o maior entre os maiores do vosso planeta. Imitai essa humildade, ó homens fúteis, e não tenteis igualar-vos ao que reina sobre todas as coisas, como pretenderdes devassar os segredos do futuro. Dessa pretensão, só vos adviriam confusão e vergonha. Se buscando penetrar mais longe do que vos é permitido nos mistérios da vida real, vos deixardes levar por vão orgulho, o espírito do erro e da mentira de vós se apossará e caireis em erros fatais. Espíritas, bem sabeis quais os perigos que vos ameaçam se ousardes sondar tais profundezas. Não vos abalanceis a essa aventura inconsideradamente, que um vão orgulho, repetimos, não vos impila a querer ir mais longe do que os vossos irmãos na penetração de segredos que ainda vos não é dado devassar. A cada dia basta o seu labor. Contentai-vos com a parte que vos coube e deixai aos que hajam de vir depois de vós o trabalho que lhes cumpre executar. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Poxa, o programa já chegou ao final. Que pena, não é? Que pena, como passa rápido, passa muito rápido. Eu agradeço de coração a sua presença aqui, a todos vocês que nos escrevem, ó. Que Deus abençoe, tá? Estamos juntos, de coração a coração. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.